Olá, tudo bem com você? Meu nome é João Cláudio Rufino e eu sou professor na Faculdade de Teologia e estou aqui, já quero te dar as boas-vindas aqui no nosso canal, que tem como intenção levar justamente este aprofundamento bíblico a todas as pessoas que realmente desejam conhecer o que o texto bíblico quer dizer. E hoje o evangelho é tirado do capítulo 21 de Mateus, versículos 23 a 27. E aqui eu já quero adiantar uma coisa para vocês. Existem episódios, textos aqui no nosso canal que eu enfatizo sempre dizendo que eles são muito importantes e tudo mais. Claro, porque toda palavra é importante. Mas especialmente o texto de hoje, ele servirá para nós, para que a gente possa compreender algo que é tão fundamental dentro de Mateus, que eu vou te dizer com todas as letras possíveis. Se você não entender isso aqui que eu vou explicar agora, é muito difícil você captar aquilo que é a mensagem do Evangelho de Mateus. Exatamente, eu vou repetir para você não ter dúvida. Se você não entendeu o que eu vou dizer hoje, desculpa, vai ser muito difícil você compreender toda a trama narrativa, toda a perspectiva teológica presente em Mateus. Então esse vídeo é um vídeo chave. Você não pode deixar de estudá-lo até o final, ok? Vamos lá, pessoal. Vamos ler o texto e vamos entrar de modo profundo naquilo que é essa lição, que é a mais importante para você entender neste momento o Evangelho de Mateus. Vamos lá? Diz assim o texto. Vindo ele ao templo, estava a ensinar, quando os chefes dos sacerdotes e os anciãos do povo se aproximaram e perguntaram-lhe: com que autoridade fazes estas coisas? Quem te concedeu esta autoridade? Jesus respondeu: também eu vou propor-vos uma só questão. Se me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? Eles arrazoavam entre si, dizendo: se respondermos do céu, ele nos dirá: por que então não crestes nele? Se respondermos dos homens, temos medo da multidão, pois todos consideram João um profeta. Diante disso, responderam a Jesus: não sabemos. Ao que ele também respondeu: nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas. Pessoal, esse texto ele é basilar para a compreensão do Evangelho de Mateus. Vamos compreender o contexto. Jesus está lá no capítulo 21 deste Evangelho, já em Jerusalém. Ele entra triunfante, montado no jumento, ele entra em Jerusalém, a multidão aclama, tudo isso. Depois desse episódio, ele, no versículo 12 do capítulo 21, ele expulsa os vendilhões do templo, faz depois, no versículo 18, uma profecia de condenação, não é? Aqueles que não criam nele e que participavam da cidade de Jerusalém, enfim, a figueira estéril e tudo isso. E aí, Jesus está agora situado no templo de Jerusalém. Ok? Então essa é a cena. E aqui, ele então começa a ensinar. Ora, há um dado interessante aqui. Ele ensina no centro religioso, pessoal. E isso é muito importante para nós, ok? Por quê? Porque nesse centro religioso tem quem mande e tem quem ensine. Quem é? Os chefes dos sacerdotes e os anciãos do povo.
E eles aqui se aproximam justamente para poder colocar Jesus à prova. Então aqui há uma oposição entre o ensinamento de Jesus e o ensinamento destes homens. E aí eles vão fazer uma pergunta crucial. Com que autoridade fazes estas coisas? Quem te concedeu essa autoridade? Agora, para tudo. É nesse momento que você precisa voltar toda a sua atenção. Vamos lá. Gente, o Evangelho de Mateus, ele foi escrito dentro de um contexto no qual um dos problemas principais consistia justamente numa briga de diversos grupos dentro do judaísmo, inclusive o cristão, sobre qual tema, qual briga que era. Eles brigavam para saber quem tinha a autoridade de interpretar a lei. Aqui é o ponto. E o Evangelho de Mateus quer mostrar que Jesus é quem tem essa autoridade. E ele será tanto o que tem essa autoridade, que ele vai receber essa autoridade diretamente do Pai e vai conferir à comunidade cristã. Isto é a comunidade de seguidores de Jesus, aqueles que têm autoridade agora para fazer a interpretação. Porque essa foi recebida diretamente de Jesus, o Cristo, e Jesus recebeu diretamente do Pai. É nesta dimensão que o Evangelho de Mateus colocará Jesus como sendo a figura do novo Moisés. Exatamente isso. Ou seja, Jesus, ele é aquele que cumprirá a profecia lá de Deuteronômio, quando diz o Senhor ao próprio Moisés que enviaria um profeta que superaria esse grande líder do Êxodo nas palavras e nas obras. Jesus será esse novo Moisés, portanto. E aí é que nós temos toda a estruturação literária da obra de Mateus. A estruturação será justamente a seguinte, eu vou falar isso num vídeo especial depois sobre o Evangelho de Mateus, tá? Mas aqui eu já vou falar para vocês o resumo da coisa. O Evangelho de Mateus, ele é formado por 5 livros, exatamente. Como assim? Você pode me perguntar, eu vou te dizer. 5 partes. 5 partes para lembrar o quê? Lembrar os 5 livros da Torá. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses 5 livros, nós sabemos, eles tratam desde a criação, mas eles têm como maior parte aquele que é um dos maiores pontos de crença do povo de Israel, que é o evento do Deus que libertou o povo de Israel do Egito na escravidão. E quem é que conduz todo esse processo com a incumbência de Deus? Moisés. Então, os 5 livros de Mateus são justamente referência aos 5 livros da Torá que tem como grande personagem humano, nesse caso, Moisés. Olha que coisa interessante. É por esta razão, inclusive, que em Mateus nós temos Jesus realizando sermões em montanhas. Exatamente. Por quê? Lembra, Antigo Testamento, Moisés, o que ele fez? Subiu a montanha, ouviu lá a voz de Deus, trouxe a lei para o povo. Jesus, como novo Moisés, ele agora fala desde a montanha aquilo que é a nova e eterna aliança. Que coisa mais maravilhosa! É por essa razão que os relatos de infância do Evangelho de Mateus vão enfocar tanto processos
de intertextualidade com aquilo que é a narrativa de Moisés, lá no livro do Êxodo, nos capítulos 1 e 2. Por exemplo, Moisés, ele nasce no momento em que o faraó do Egito queria que o povo de Israel ficasse mais fraco. E o que ele fez? Mandou matar os meninos hebreus. No Novo Testamento, o que aconteceu? Herodes, ao ficar sabendo justamente do nascimento do Messias, ele manda matar os meninos hebreus. Então, o faraó é um tipo daquilo que é Herodes Magno lá no Novo Testamento. A matança acontece no Antigo, a matança acontece no Novo Testamento. Então há muitos paralelos entre a vida de Moisés e as narrativas concernentes a Jesus dentro do Evangelho de Mateus. E aí que está. Jesus vai ser colocado dessa forma porque ele é aquele que tem a autoridade. Então, ao longo de todo o Evangelho de Mateus, é isso o que você vai ver. E nesse momento, o texto está, de alguma maneira, coroando esse processo. Já no final do ministério de Jesus, ele no templo, não sendo pego por aqueles que achavam que tinham total autoridade, chefes dos sacerdotes e anciãos do povo. Esses não conseguem pegá-lo com suas perguntas capciosas, mas ele, o próprio Jesus, o que detém autoridade mais do que qualquer outro, ele responde com sabedoria. Que coisa mais maravilhosa, gente. E aí, então, você aprendeu hoje um dos pontos mais importantes e chave para a compreensão do Evangelho de Mateus. Beleza? E eu vou fazer um desafio com você. Você que chegou até o fim desse vídeo aqui. Você está de parabéns. Qual é o desafio? O desafio é o seguinte. Se nós tivermos aqui embaixo, ó, aqui embaixo, pessoal, 100 comentários, assim, ó, eu quero o quê? Eu quero a explicação da obra de Mateus. Eu quero a explicação, quero um vídeo, aula de explicação do Evangelho de Mateus, da estrutura, da teologia, dos detalhes. Então, coloca aqui, eu quero. Se a gente chegar a 100 comentários, eu vou fazer o vídeo, beleza? Então, estamos juntos. Deus abençoe. Desafio lançado. Até amanhã, com a graça de Deus. Valeu!